Graça e paz a todas, sejam bem-vindas e vamos começar aqui, iniciar aqui a nossa reflexão. Durante essa semana, a gente viu sobre os bloqueadores da oração, a gente viu sobre as chaves da oração e a gente viu a cruz de Cristo e arrependimento versus orgulho e unidade versus divisão. Tá? Então, todas essas coisas aqui, elas são influências, né? Pontos de influência em relação à nossa oração. Em nossa oração chegar até Deus, tá? Então, eu vou começar aqui no capítulo 11, que é os bloqueios da oração. Deus não ouvirá a vaidade. Aqui fala um pouco sobre como é o nosso coração diante de Deus. Como está o nosso coração diante de Deus. E aqui coloca alguns pontos chaves, são 10 pontos chaves, isso, são 10 pontos chaves, tá? E aí, à medida que eu for falando desses pontos chaves, vocês vão observando o que, em relação a vocês, em relação à sua postura com Deus, tá? Se vocês têm algum desses tópicos aqui que pode estar bloqueando a sua oração de chegar até Deus, tá bom? Então, existem bloqueios e chaves. Nós vamos primeiro começar com os bloqueios que dificultam a nossa oração e restringem a sua liberdade e eficácia. Dentre esses 10 bloqueios de oração existem orar sem conhecer a Deus através de Jesus. Então, quando a gente dirige a nossa oração a Deus, a gente sabe que o nosso intermediador é Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, se você conhece a Deus, mas você não crê que Jesus é o caminho, você não tem Jesus como o centro, né? O intermediador, o intercessor, aquele que leva nossas orações a Deus, é aquele que, através de sua morte, né, nós podemos retomar a nossa comunhão com Deus e nós temos a vida eterna. Se a gente não reconhece isso, de que através da morte de Jesus nossos pecados foram perdoados, né, e que somente através dele nós chegamos até Deus, nossa oração não vai ser alcançada. O segundo tópico é orar com o coração impetinente. Deus olha para os nossos corações e sabe quando estamos quebrantados pelo nosso pecado. Então, na hora que a gente vai se direcionar ao Senhor, a gente tem que estar com o nosso coração quebrantado. A gente tem que pedir perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, né? Se reconciliar com o Senhor, estar com o coração arrependido e humilde diante de Deus. E aí sim, na hora que a gente está com o coração, né, quebrantado, e disposto a mudar, né, arrependido dos nossos pecados, Deus vai aceitar as nossas orações. Terceiro ponto, orar para exibir-se. Quando a gente ora somente para os outros verem, somente para receber elogios, aqui o Senhor Jesus diz que os nossos améns, né, serem reconhecidos pelos outros, a gente não vai ganhar nada além do que aquilo ali, o reconhecimento naquela hora. Daquelas pessoas. É a única recompensa que a gente vai receber daquela oração que a gente estiver fazendo para se exibir. É somente aquele reconhecimento no momento, porque a oração mesmo o Senhor não vai ouvir. Porque Ele sabe que do nosso coração a intenção não é orar para o Pai, a intenção é mostrar-se para os outros. Então o Senhor não aceita orações assim. Orar palavras repetidas e vazias. Às vezes você está lá repetindo uma oração, né, já feita, ou então uma frase que você sempre ora, repetidas vezes, todas as vezes que você vai à igreja, ou às vezes que você está só no secreto com o Senhor, e você repete aquilo por repetir, fala por falar. Muitas das vezes faz por fazer, mecanicamente, não direto do seu coração, não com convicção, não de que realmente é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Então, quando aquilo é só da boca para fora, não vem do coração, o Senhor sabe. Então, Ele não vai ouvir aquela oração que é só da boca para fora.
Orações não oradas. Aquelas orações que a gente não faz. A gente fica muito assim, ora por mim. Por favor, intercede por mim. Não esquece, olha, eu tô precisando disso, disso, disso. Ora pra mim. E a gente mesmo não ora. Então, não adianta. Aquelas orações que aquela pessoa está fazendo por você, Deus quer que você ore. Deus quer que você peça. Ele não quer que o outro peça o que você deseja. Ele quer que ouvir da sua boca. Então, orações não oradas, você não vai alcançar aquilo que você deseja. Orar com o coração lascivo. Alguns de nós nunca superaram a tendência de pedir a Deus coisas que queremos só para pensarmos que essas coisas serão a fonte de felicidade no lugar de Deus. Então, o pedido do coração lascivo é você que almeja tanto uma coisa, mas às vezes você acaba idolatrando essa coisa que você quer. E aí, no momento em que você obter essa coisa, você vai se esquecer de Deus. E você vai botar aquela coisa em primeiro lugar. Então, o Senhor não vai te dar esse pedido, que seria igual a gente já viu nas outras lives. Com amargura, às vezes você quer se vingar de alguém, Deus não vai ouvir. Castiga fulano porque fulano me fez mal, o Senhor não vai ouvir. Com orgulho, quando você acha que você é melhor, quando você acha que você merece, também não vai chegar até Deus, né? Com avareza, né? Eu tenho que ganhar tal coisa. Às vezes para ostentar, o Senhor não vai te dar. Isso é um coração lascivo, tá? Orar enquanto maltrata o seu cônjuge. Isso aqui serve tanto para o homem quanto para a mulher. Não é só com relação a nós, também em relação ao homem com a gente, nossos maridos com a gente. Então, quando a gente está de mal com o nosso marido, quando a gente está brigado com o nosso marido, quando a gente não obedece o nosso marido, quando a gente não respeita o nosso marido, quando a gente fala mal do nosso marido para os outros, o Senhor não vai ouvir nossas orações. E vice-versa. Se o nosso marido maltrata a gente, se o nosso marido não respeita a gente, se o nosso marido fala mal da gente para os outros, se ele, né, trata a gente com falta de respeito, o Senhor não vai ouvir as orações dele. Então, orar enquanto maltrata o cônjuge, Deus não vai ouvir as suas orações. Tem que haver união. Orar, mas ao mesmo tempo ignorar aos pobres. Então, é você orar pedindo, né, as coisas, mas você não divide com aqueles que precisam. Você não se dispõe a dar para aqueles que precisam, aqueles que são necessitados, que sofrem perseguições, injustiças. Não tem compaixão para com os outros. Deus também não vai ouvir suas orações. Orar com mágoa de alguém no coração. Então, quando você tem aquele rancor guardado, aquela falta de perdão, né? Aquela tristeza no fundo do coração por algo que alguém fez com você e você ainda não liberou perdão, pede para Deus tocar no seu coração e liberar, para que você libere o perdão para essa pessoa. Se está difícil para você, então peça que o Senhor ajude. É só você dá o primeiro passo. É só você pedir para o Senhor, Senhor, eu quero por ti, por amor a ti, porque a partir do momento que eu perdoo os outros, o Senhor também me perdoa. Então, por Deus, por amor a Deus, mesmo que a gente tenha sofrido, mesmo que a gente tenha sido caluniado, mesmo que a gente tenha sido desprezado, mesmo que a gente tenha sido ferido, maltratado, humilhado, por amor ao Senhor, e a gente pede para que Ele tire isso do nosso coração. Então, é Ele que vai fazer, não vai ser a gente. Mas a gente tem que querer abrir nosso coração para o Senhor, né? Quebrar essa casca da amargura, quebrar essa casca da mágoa, essa casca do rancor e liberar o perdão para Deus, né? Para essa pessoa. E assim o Senhor também vai ouvir nossas orações e vai também nos perdoar. Orar com o coração infiel é a última. Então, quando nós não cremos que Deus vai nos ajudar naquilo que precisamos, nós pedimos, mas a gente duvida. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Mas será que Deus vai realmente realizar essa obra? Será que eu mereço isso? Será que Deus pode fazer isso na minha vida? Quando você começa a duvidar, como o Senhor vai realizar? O Senhor realiza através da nossa fé nele. Quando a gente crê, pedir com fé, não hesitar. Né? A oração mais fraca é aquela feita com pouca fé. Dúvida nos tranca do lado de fora da nossa própria sala de oração. Tá? Então, esses são os bloqueadores, né, que dificultam a nossa oração chegar até Deus. Agora, nós vamos falar das chaves, que é o que ajuda, né? São pontos que a gente deve fazer para que as nossas orações cheguem ao Senhor.
Orar persistentemente, pedindo, buscando e batendo. Jesus fala muito isso, né? Fala daquela história da viúva que ia toda hora lá no juiz, pedindo para ver a causa dela, pedindo, importunando o juiz, até que ele não aguentou, e ele nem era temente a Deus, ele não aguentou e fez a vontade dela para ela parar de importunar ele. Então, tá lá numa das parábolas de Jesus. Então, se aquele juiz que não é nem temente a Deus e nem acreditava em Deus fez o que ela pediu de tanto ela importunar, ainda mais Deus que nos ama, e de tanta gente pedir, se ele não vai ouvir e realizar aquilo que a gente pede. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que ser persistente nas nossas orações. Mesmo que você não responda, mesmo que demore, mesmo que passe meses e anos, a gente não pode desistir. Orar com fé, né? A gente acabou de falar ali, quando não tem fé, Deus não realiza. Então, você tem que ter fé. Se você tem confiança plena em Deus e na sua palavra, e que Ele vai realizar aquilo que você almeja, Ele vai realizar de acordo com a sua fé. Orar em segredo, né? O Senhor valoriza muito mais quando você ora em secreto, quando você se separa um momento para estar ali com Ele, só você e Ele, ninguém mais vê, ninguém mais sabe, somente o Senhor sabe. Ele valoriza muito essa oração no secreto, que é um momento de comunhão ali com o Senhor, né? De intimidade. Orando segundo a vontade de Deus. Como nós vamos saber a vontade de Deus? Através da palavra. Às vezes a gente acha que Deus é misterioso, né? A gente não conhece, a gente acha que tudo está oculto, escondido. Mas a partir do momento que a gente começa a ler a palavra do Senhor, ali Ele se revela. Ali Ele mostra quem Ele é, as suas qualidades, o seu mover, o seu agir, né? Os seus dons. Então, igual a gente sabe, né? Os nomes de Deus, né? Deus provedor, Deus da paz, Deus da salvação. Então, todas aquelas formas que Deus tem, a gente só conhece através das histórias da palavra, né? E que através de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente ora em nome de Jesus, não só assim da boca para fora, acabou a oração em nome de Jesus, amém, como se fosse um fechamento da sua oração, encerramento da sua oração. Não, mas sim que você crê que através do momento que você põe poder, né, ali no nome do Senhor, que você crê nesse poder, no nome dele, que através dele a gente consegue ter esse relacionamento com o Senhor. Então, a partir do momento que você crê que pelo nome dele, que pela intercessão dele, que pela intervenção dele, a nossa oração vai ser ouvida, e que é para a glória de Jesus, e que era para a glorificação do Senhor, então a gente coloca e fala em nome de Jesus. Aí sim, né? Você vai estar fortalecendo a sua oração, orando em concordância com outros cristãos. Quando a gente faz, vamos nos juntar, nos unir em prol daquela causa. E aí, um grupo de mulheres, ou às vezes você e mais duas meninas, ou então na igreja, quando vocês fazem, né, aquele grupo de intercessão e coloca ali os pedidos de oração, o Senhor, né, ouve. E diz que quando um ou mais estiverem juntos, ali estarei no meio deles. Então, quando todos oram no mesmo sentido, com fé, com comunhão, com unidade, o Senhor, né, ouve as orações. Orar durante o jejum. Quando a gente ora fazendo jejum, a gente foca mais no Senhor. A gente deixa os desejos da carne, não só por alimento, mas de outras necessidades diárias, né? Quando a gente tira isso a fim de se concentrar mais plenamente no Senhor, por um período ali que você se separou para fazer o jejum com uma disciplina, Deus vê que você está se sacrificando por Ele, por amor a Ele. Não só para você alcançar alguma coisa, algum desejo que você está jejuando, mas porque você está fazendo isso por amor ao Senhor. Porque você confia nele, porque você acha que isso vai estar demonstrando o seu amor por Ele, a sua entrega, a sua dedicação. Então, o Senhor vê o sacrifício e a intenção do seu coração de estar fazendo aquele jejum. E a oração que você está fazendo durante o jejum. Orar e manter uma vida de obediência. Quando a gente é fiel aos mandamentos do Senhor e à sua palavra, né? Quando a gente é obediente a Ele, o Senhor escuta as nossas orações são respondidas. Orar e permanecer em Cristo e na sua palavra. É orar e permanecer em comunhão com o Senhor. Não é você sentar ali, orou, levantou, acabou e esqueceu do Senhor.
Você segue a sua vida, você segue o seu dia, do jeito que você quer, do jeito que você acha que é certo, e você simplesmente só vai lembrar de Deus na sua outra oração que você sentar ou que você se deitar para dormir. Não é isso. É orar e permanecer em comunhão com o Senhor o tempo todo. É você se dedicar ali naquele momento em leitura da palavra e aplicar aquilo que você aprendeu no seu dia a dia. É durante as situações difíceis do dia que você vier passar, é durante as situações de incertezas que você tiver que, né, buscar uma direção, é no momento de alegria que você tenha que agradecer. Então, é você estar totalmente em comunhão com o Senhor, porque Ele está sempre do nosso lado. Então, é estar sempre agradecendo, é estar sempre pedindo, é estar sempre, né, pedindo proteção, pedindo ajuda, intercedendo pelos outros. É você estar ali como se você estivesse conversando com o Senhor em todo o tempo. Então, isso é permanecer em Cristo. E orar, nos deleitar no Senhor. É quando a gente entrega a nossa oração e a gente descansa. A gente confia de que o Senhor já está dando providência, de que o Senhor já está preparando aquilo, mas vai ser no tempo dele, não no nosso. Então a gente tem que confiar e a gente tem que descansar, mesmo que a gente peça repetidas vezes, dia após dia, aquilo, e a gente não veja chegar a resposta, mas a gente confia de que o Senhor está ouvindo e que o Senhor está preparando e que no momento dele, no momento em que ele achar que nós estamos prontos, ele vai nos responder. Tá? A cruz de Cristo, capítulo 13. A cruz de Cristo, aqui ele coloca o sentido vertical, que é o quê? É o relacionamento entre nós e Jesus, tá? Então, quando a gente conhece o Senhor verdadeiramente, você sabe, se você conhece o Senhor verdadeiramente, você tem certeza da sua salvação absolutamente, você crê, você sabe, não, eu estou salva mesmo? Ou você ainda tem um pouco de dúvida, eu creio no Senhor Jesus, mas eu não sei se eu estou salva realmente. Então, esse capítulo, ele nos direciona e ele nos fala questões para a gente responder e a gente ter certeza se a gente realmente está salvo ou não. Aonde você está colocando a sua fé? Aonde você está botando a sua confiança? É no Senhor Jesus? Ou é na igreja que você está indo? Ou é em outras coisas que você acha que você está fazendo, que vai levar você a ser salvo, as suas obras? Ou é no Senhor? Então, aqui, eu quero até ler esse pedacinho aqui. Se você pensa que vai para o céu simplesmente porque você é uma boa pessoa, porque você se casou na igreja, porque você fez uma oração, porque você foi consagrado ou batizado, porque é membro de uma igreja e agora trabalha ativamente como voluntário, você deveria estar muito preocupado. Apesar de tudo isso ser digno de elogio, nada disso pode salvar você. Observe como você é a única pessoa mencionada em cada uma dessas situações e não Deus. Então, é você que está fazendo tudo, mas não está falando nada aqui em relação a Deus. Então, independente de suas preferências denominacionais, ou seja, independente da igreja em que você participa, um relacionamento com Deus deve começar com arrependimento e fé na cruz de Cristo. A Escritura aponta apenas Jesus como sendo o Messias enviado por Deus para resgatar as pessoas do pecado para Deus, para um relacionamento de amor com um Deus perfeito. Então, ir à igreja é importante? Sim. Servir na igreja é importante? Sim, né? Servir para a obra de Deus? Sim, é importante. Mas o mais importante é você ter a sua vida e a sua fé em Cristo. É Ele que nos salva. Então, eu vou ler aqui algumas perguntas, que são os 7 indicadores da verdadeira salvação. E aí, vocês vão avaliando e pensando em relação à sua própria vida aí. O livro de 1 João nos dá 7 indicadores chaves da verdadeira salvação. Esses indicadores revelam se alguém é verdadeiramente salvo e conhece a Deus. Indicador 1. Um estilo de vida de obediência a Deus. Embora cristãos tropecem e cometem erros, normalmente a orientação e o hábito de um verdadeiro cristão são uma atitude de submissão e obediência a Cristo. Eles desejam ler e seguir a palavra de Deus. Então, claro, nós não vamos ser santos porque só Deus é santo, mas Deus pede, né? Sejam santos como eu sou santo. Então, nós vamos cair, nós vamos fraquejar, nós vamos pecar? Vamos. Mas o nosso diferencial como cristão, como filhos de Deus, é se arrepender
e pedir perdão e tentar de novo e lutar contra aquilo que não agrada a Deus e procurar mudar a vida e procurar fazer aquilo que agrada o Senhor e ser obediente a Ele. Quando a gente sabe isso não está certo, isso Deus não se agrada e a gente vai lá e faz, nós não estamos tendo um estilo de vida de obediência a Deus. Nós estamos falando que somos cristãos da boca para fora, mas não vivemos segundo o que Deus pede. Então que a gente procure, se esforce, né, mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, e quando a gente cair, a gente se arrepender e pedir perdão para Deus, e continuar lutando, e continuar persistindo, e continuar tentando ser melhor a cada dia. Isso é a conversão, que é até o final da nossa vida, né, uma luta diária. Então, a confissão de pecados, né, confessando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o segundo indicador é quando você crê e confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Um estilo de vida de arrependimento do pecado. Então, como aquilo que eu disse, é se arrepender, pedir perdão e mudar de vida, ter uma vida de obediência. O amor genuíno por outros cristãos. É você ter compaixão daqueles, né, que são nossos irmãos. É você querer ajudar aqueles que também estão na caminhada com a gente, aqueles que passam pelas mesmas lutas, aqueles que passam pelos mesmos problemas. Aquilo que você quer para você quer para o seu irmão. Então, é você ajudar, você interceder, é você amar o próximo como a si mesmo, né? E principalmente quando nós somos irmãos na fé. A disciplina de Deus, nosso Pai. É quando a gente, mesmo nas dificuldades, a gente suporta o castigo de Deus. Mesmo quando a gente, às vezes, passa por certas situações em que a gente, poxa, por que eu tô passando por isso? Por que tá acontecendo isso comigo? Mas a gente não se afasta de Deus. A gente, pelo contrário, nessas horas de dificuldade, que a gente se agarre mais a Deus, que a gente suplique auxílio e ajuda, porque a gente sabe que essas situações difíceis vão passar. Né? Ela é por um tempo e logo vai vir a bonança, logo vai vir a parte boa. Então, que Deus ajude a gente a suportar as dificuldades, né? A disciplina, que muitas vezes Deus permite que a gente passe por certas coisas para que a gente cresça, para que a gente amadureça, né? Para que a gente esteja pronta para algo melhor. Indicador 6, a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está em você e vai testificar com o seu espírito que você é filho de Deus. Ele também irá convencê-lo do pecado, revelar que a palavra de Deus diz quando você ler, despejar alegria, paz e amor verdadeiros em você e através de você para alcançar os outros. Você tem sentido essas evidências do Espírito Santo em sua vida? Indicador 7. A fé em Jesus para a salvação e não em si mesmo. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós, que credes em nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em nome do Filho de Deus. Então, é a gente confiar unicamente que em Jesus, somente nele, nós temos a salvação, né? E não em nós mesmos ou na igreja. Tá? Esses são 7 indicadores, são sinais de uma vida transformada e são testes que revelam se Deus realmente fez de você uma nova criatura. A transformação não acontece naturalmente, é impossível fingir por muito tempo. Então, você consegue até manter por um tempo tudo isso aqui, mas se você não persistir, você pode, né, desistir. E se você estiver fingindo essas coisas, mas no seu interior não é verdade, você também não vai conseguir se manter em pé por muito tempo, tá? E é uma luta diária. Todas essas coisas são uma luta diária, principalmente o arrependimento do pecado, a obediência a Deus. Então, aqui tá falando, se você se distanciasse de você mesmo e olhasse para a sua vida nos últimos meses, você veria essas coisas? Amor genuíno por outros cristãos, ou não? Arrependimento do pecado, ou não? Obediência a Deus ou não? Disciplina do Pai ou não? Evidência do Espírito Santo de Deus ou não? Confissão de Jesus como Filho de Deus ou não? Uma fé genuína em somente Jesus para a sua salvação? Então, esse capítulo aqui ele é bem profundo, né? No capítulo 14 fala sobre arrependimento versus orgulho.
Jesus descreveu 2 homens que foram ao templo para orar. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Está em Tiago 4,10. Então, nessa história aqui que Jesus conta é do fariseu e do cobrador de impostos. A maioria já deve ter lido, né? E que o fariseu se exalta lá e fala que não tem nada para pedir perdão, ele só fica se vangloriando das coisas boas que ele faz e vai embora. E em pé. Já o cobrador de impostos, ele se ajoelha, ele se arrepende, ele confessa que ele é um pecador, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, pede misericórdia e vai embora. Então, Jesus diz que aquele que é o cobrador de impostos, que era visto, né, como um nada, como um pecador diante das pessoas naquela época, ele foi ouvido por Deus, ele foi perdoado, né, e saiu justificado. Já o fariseu, que era orgulhoso, que se vangloriou e que era visto como o certo na época, né, ele saiu como ele entrou. Ele entrou orgulhoso e saiu orgulhoso. Então, Deus não ouviu a sua oração. Então, qual é a nossa postura diante de Deus? Quando a gente vai orar, nós chegamos com um coração humilde ou a gente chega com o coração cheio de orgulho? A gente chega assim arrependidos, pedindo perdão, se humilhando diante de Deus, pedindo para que Deus nos ajude a melhorar, a mudar? Ou a gente chega perto de Deus e fala que a gente não tem nada para pedir perdão e fala que a gente só tem feito coisas boas e que nós só temos realizado a obra dele, né? Ou então aqueles que acham que não precisam de Deus, aqueles que são orgulhosos, eles assumem uma autossuficiência e ficam se vangloriando na própria justiça. Então, muitas das vezes, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não creem no Senhor e são orgulhosas, elas são assim. Elas creem na sua própria justiça, no seu próprio poder, só se vangloria daquilo que faz de melhor, né? E humilha os outros, e se acha melhor que os outros, pisa nos outros, maltrata e despreza os outros. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de coração orgulhoso, né? A gente não pode estar diante de Deus com um coração assim. A ilusão por trás do orgulho é que ele nos faz acreditar que nós somos muito mais importantes do que realmente somos. Quando olhamos para aqueles nas Escrituras que andaram em intimidade com Deus e foram usados de maneira milagrosa, encontramos uma atitude de humildade consistente. Então, quando a gente chega diante de Deus com um coração humildes, não só para com Deus, mas para com os outros, né? Nos relacionamentos com os outros, e que a gente deixa de pensar em nós mesmos, sendo egocêntricos e pensamos um pouco nos outros, se colocando um pouco no lugar do outro, né? E reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações diante de Deus, pedindo auxílio para que a gente possa melhorar, mudar. Então aí é o que o Senhor vai olhar, né? O que está no nosso coração, essas duas posturas. A Escritura nos adverte, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua própria sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão. Sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, e declara o Senhor. Todas essas coisas boas que fazemos ou conseguimos devem ser redirecionadas para o serviço. Ações de graças e gratidão a Deus, nunca permitindo que elas venham alimentar qualquer ostentação ou orgulho. Tá? Então, tudo que a gente fizer de bom, todas as coisas que a gente realizar, a gente tem que reconhecer que vem do Senhor. Não é mérito nosso. Tudo é o Espírito Santo que realiza em nossas vidas. E agradecer ao Senhor por todas as obras que Ele faz através de nós. E não nós mesmos, né? Tendo o coração agradecido. E aqui ele diz que a gente deve se orgulhar em conhecer a Ele, em compreendê-lo, né? Em conhecer a sua lealdade, a sua justiça e a retidão que Ele tem sobre a terra. Então é disso que a gente tem que se gloriar. Deus odeia o orgulhoso e ama a humildade. Então eu encerro aqui o capítulo 14. O capítulo 15, nosso último capítulo, é no horizontal. Aí aqui a gente estava vendo tudo vertical, né? Que é entre nós e Deus, tá? Ó, vertical,
aqui no 13 também, vertical. No 12. No 12 ainda não entrou, entrou no partido 13. Vertical. Então, vertical é entre nós e Deus, tá? Assim. Horizontal, que é assim, é entre nós e a nossa comunidade, entre nós e a nossa família, entre nós e o nosso círculo de amizade cristã. Então, é o nosso relacionamento com os outros, tá? Arrependimento versus orgulho. É o que a gente acabou de ver, é vertical. Agora, o 16, que é horizontal, é unidade versus divisão, tá? Então, aqui é a postura que nós temos. Nós estamos promovendo a união com aqueles em que convivemos, ou nós estamos promovendo a desunião e a divisão daqueles em que convivemos. Aqui começa a contar a história de Babel, em que Deus viu que a união do povo, né, iria levar aquele povo a que ninguém controlasse mais ele, porque eles estavam, né, querendo construir uma torre que chegasse até o céu. Então Deus falou, se eu não impedir eles agora, quem vai poder segurar eles depois? Eles vão poder fazer o que eles quiserem. Então Deus foi lá e confundiu a língua deles e assim cada um se dispersou para um lado, né? Então se até os ímpios, eles têm poder para conseguir realizar, exercer capacidade para fazer as coisas, imagine nós que somos tementes ao Senhor, que cremos e oramos e nos dirigimos a Ele, podemos fazer e realizar quando a gente se une em oração e pede em unidade, buscando e agindo, né, segundo o Senhor espera, nada pode nos deter. Então, uma vez reunidos em unidade, ganhamos força e conquistamos espaço para o reino. Orar em unidade traz poder, mas a oração de um povo dividido, bem nem tanto. É por isso que é crucial remover os ressentimentos para com os outros e optar por perdoar. De fato, qualquer orgulho ou egoísmo deve ser visto como inimigo da oração unificada. Deus ama e abençoa a unidade. O corpo de Cristo ganha força quando adoramos juntos e amamos uns aos outros, assim como Deus planejou. Então, ele fala um pouco da igreja primitiva, né? Principalmente lá em Atos, fala muito sobre a união, o início da formação da igreja. E também nos outros movimentos poderosos de avivamento, sempre foram resultantes da oração e da unidade. Os grandes avivamentos, os esforços, né, das pessoas orando em unidade, buscando o perdão e a purificação de Deus, deixando de lado as suas diferenças mesquinhas e perdoando-se mutuamente, juntando as mãos e os corações na ansiedade pela revelação do Senhor. Aí o Senhor abençoa e derrama as suas bênçãos quando aquele grupo de pessoas, aqueles cristãos andam em unidade. Aí aqui diz também, em Marcos 11, 24 e 26, diz que Deus nos promete que Ele nos dará o que precisamos quando nos perdoarmos uns aos outros e nos purificarmos diante dEle. Em João 1, 4 a 20 e 21, que não podemos odiar o nosso irmão e afirmar que amamos a Deus ao mesmo tempo. Então, até diz, né? Se você vem, principalmente na hora que a gente for ceiar, ou na hora que a gente for orar, na hora que a gente for pedir alguma coisa, se a gente tiver algo, se a gente tiver de mal com alguém, se a gente tiver algum problema para resolver com alguém, que a gente resolva isso antes de chegar até o Senhor, antes de ceiar, antes de direcionar nossas orações, né? Para que um lar floresça, é preciso que haja unidade, sem amargura entre marido e mulher. Então, não só ali nos relacionamentos da igreja, mas também no relacionamento dentro do lar, que você tente, né, se restabelecer com seu esposo. Muitas das vezes a gente acha que a gente tá certa, e a gente põe aquela coisa assim de que não, eu que tô certa e não dá o braço a torcer. Mas muitas das vezes a gente tá até mesmo certa. Mas para que haja paz no nosso lar, às vezes a gente tem que pedir perdão. E às vezes a gente tem que pedir desculpa para conseguir restabelecer a paz no nosso lar. Porque quanto mais a gente guarda pra gente, quanto mais a gente se remói naquilo, mais a gente vai ficando triste, mais a gente vai ficando amargurada. E aí como a gente vai conseguir expor o nosso coração para o Senhor? A gente tem que pedir para que o Senhor tire isso do nosso coração e nos ajude a restabelecer essa unidade na nossa família, no nosso lar. E pedir para que Deus vá tocando no coração do outro, não só no nosso coração, mas no coração do outro também. Para que no momento em que você for se direcionar à pessoa,
Você vai fazer a sua parte. E aí você vai ver se a outra pessoa vai fazer a parte dela, mas você vai estar ciente de que você fez o seu melhor, você deu o seu melhor para tentar restabelecer a unidade. E vai pedindo para que Deus toque no coração da pessoa, para que ela aceite, né, o seu pedido de desculpa, o seu perdão, mesmo que você saiba que você que está certo. Mas é isso que Deus quer. Deus quer restabelecimento. Ele não quer divisão. Então, ore pela unidade. A gente tem que orar pela unidade das pessoas, não só na igreja, mas dentro do nosso lar. Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas dentro da igreja que adoram fazer, né, fofocas, adoram fazer picuinhas para causar problemas e transtorno entre os irmãos. Então, a gente tem que orar para que o Senhor faça a justiça dele, para que o Senhor tire essas pessoas que a gente sabe que está ali só para poder causar problemas. Não é uma vez só, às vezes a gente vê que são muitas vezes, porque às vezes por causa de um problema só, resolve esse problema, a pessoa, né, fica bem. Mas se a gente vê que aquilo é da pessoa, que a pessoa só tá ali para plantar discórdia, a gente tem que começar a orar a Deus e pedir para que Deus faça a justiça dele, porque o Senhor tudo vê e tudo sabe. Então, que a gente peça para que Deus ponha a mão dele ali e tire aqueles que ele acha que realmente é certo tirar. E o Senhor vai fazer, porque ele sabe que aqueles que querem honrar ele, aqueles que realmente o glorificam, aqueles que realmente o adoram de coração, ele sabe daqueles outros que só querem causar problemas, os falsos profetas, né? Então, o Senhor, ele honra e ele vai tirar aquelas pessoas que estão causando a desunião dentro da igreja dele. A gente tem que orar, a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente tem que juntar até onde a gente pode agir, até onde a gente pode fazer alguma coisa e até onde não está no nosso alcance, até onde só depende de Deus agir, só Deus pode realizar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e até onde a gente não pode fazer a nossa parte, a gente tem que orar e entregar para que Deus faça dele, para que Deus faça o sobrenatural, para que Deus faça o impossível muitas das vezes. E a gente persistir nessa oração e a gente continuar nessa oração incessantemente até ver a resposta do Senhor, né, acontecer. Então, esses foram os capítulos dessa semana, tá? Eu achei muito interessante e quando a gente for orar, que a gente pare e pense, né, nessas chaves de oração, nesses bloqueadores de oração. Pede para que Deus mostre, se às vezes você não sabe, se às vezes você não reconhece o que pode estar, às vezes, te atrapalhando orar, para que Deus te mostre, para que Deus identifique e que você possa mudar, e que você possa fazer algo, né, para mudar e para melhorar a sua situação e o seu relacionamento com o Senhor, né? Agora eu vou tirar os comentários aqui para a gente poder fazer a arte, tá? Deixa eu ver se eu lembro aqui aonde que desativa. Aqui, desativar comentários. Pronto, aqui deixa que dá pra ver, né? Eu já deixei separadinho aqui, em partes que nós vamos usar pra cada quadradinho desse aqui. Na impressão, depois eu vou deixar lá no Drive, no Instagram, tá? Mas já tá no grupo do Zap das meninas. Você vai imprimir frente e verso, tá? Então, nessa página aqui vai estar esses 3 faixas e no verso vai ser a página quadriculada na hora de imprimir. Aí, vocês vão recortar, contornando assim, como eu fiz, que essa parte maior vai ficar aqui, no espaço da Bíblia. Essas outras 2 partes vão se movimentar, tá? Aqui você pode ou colar na parte do espaço, ou deixar também livre para fazer as anotações, como eu fiz. Então, nós vamos dobrar primeiro para fora, ó. Vou pegar aqui e dobrar assim. Eu vou tirar a Bíblia daqui, só para ter uma visão melhor no contraste do rosa. Depois, no final, a gente fixa na palavra, tá? Então, a gente vai dobrar aqui. Ficou assim, tá? E agora, a gente vai abrir e vai dobrar o azul. Tá? Está bem retinho aqui para não ficar torto. Ó, só para frisar, tá? E aí, aqui, como você já frisou, vocês vão virar pra dentro e vão virar pra fora, tá? Aqui, deixa eu dobrar melhor aqui, que tá marcado, ficou marcado.
Aí, agora deu certo. Tá? Eu vou acertar a ponta aqui pra não ficar torto, que aqui ficou meio desigual. Eu vou dar uma acertadinha aqui, só pra ficar retinho. Pronto. Fica mais, né, bem acabado. E aqui o que ficou sobrando um pouquinho não tem problema, pode ficar. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Vai abrir pra cá. Vai abrir pra cá. Tá bom? Ó, igual uma sanfona. Ó. E agora nós vamos começar a decorar. Por isso que tem muitas figuras. Cada parte dessa aqui, eu vou colocar ilustrações e também tem versículos e frases. Eu escolhi esse versículo aqui, que é: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Essa semana ficou muito na minha mente sobre a honra, né, a glória, que tudo foi feito por Deus e tudo pertence a Ele. E aí, durante a leitura do livro, fala aquela parte que a gente tem que se gloriar em conhecer a Deus, né, em compreendê-lo. E também depois, durante a minha leitura da Bíblia, disse que Jesus é a palavra. E quando Deus criou o mundo, ele era o verbo. E a partir de Jesus, tudo foi criado, né? E depois, o Senhor é Ele que governa todas as coisas, é Ele que julga todo mundo, e é a Ele que nós vamos responder quando Ele voltar. Então, tudo é por Ele, tudo foi criado para Ele, para a glória dEle, porque todas as coisas, em todas as coisas da natureza, do mundo que Ele criou no céu e na terra, é demonstração da sua glória. Então, todos nós somos totalmente dependentes dEle, a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que é o autor e conservador da vida, é Ele que nos dá sopro de vida. Cada dia que a gente acorda, é o Senhor que nos concede mais um dia. E então nós somos totalmente dependentes da sua provisão, da sua proteção, da sua orientação, da sua correção, do seu amor, da sua misericórdia. Então, Ele é o poder que sustenta e governa o mundo em que vivemos. E Ele que criou tudo para a expressão da sua glória. E a Deus Todo-Poderoso é que devemos dar o nosso louvor e a nossa adoração. Né? Nós devemos temer somente ao Senhor, porque é Ele que pode não só matar o nosso corpo, mas também a nossa alma, né? E jogar a nossa alma no inferno. Então, nós não devemos temer nada nesse mundo. Nós devemos temer somente ao Senhor, porque Ele tem a nossa vida e tem a nossa alma em suas mãos. Então, aqui, por isso que eu escolhi esse versículo. Isso chamou muito a minha atenção e também aquele louvor, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não tenho a voz muito boa, não, gente. Mas acho que todo mundo conhece esse louvor, né? E aí eu fiquei com esse louvor na cabeça, eu falei, ai, tem tudo a ver. Eu vou colocar esse versículo. Então, eu coloquei aqui, Jesus é a palavra de Deus, né? Que a partir do momento que Deus criou tudo, todas as coisas a partir de Jesus. Jesus seja todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa glória. Nossa glória não, toda a glória a Ele, né? Seja dada a glória. Cadê o outro negocinho meu aqui agora? É um que eu coloquei que seja todo louvor de amarelinho. Será que... Ah, achei, caiu aqui. Achei. Aqui, ó. A Jesus seja a glória, tá? Então, cada parte aqui desse flipbook, mais ou menos, que eu criei muitos anos atrás para fazer troca de carta, eu resolvi transformar para glorificar o Senhor. Então, nós vamos colar aqui, ó, essa mulherzinha que tá olhando pro céu, né, adorando ao Senhor. Eu sempre gosto de colocar um fundo liso em cima de uma estampa, porque isso realça mais a ilustração que tá sobre a parte lisa, tá? Se você colocar só a boneca aqui, ó, não dá o mesmo realce se você colocar algo liso e ela em cima. Você destaca mais a ilustração, tá? Então, eu vou colocar aqui esse arco-íris, né? Que também é a expressão de aliança entre Deus e a gente. Símbolo da aliança. Essa semana, não só eu, mas muitas meninas presenciaram arco-íris, né? Eu tive um pedaço de arco-íris na janela do meu quarto. Nunca tinha visto, não era um arco-íris assim curvo. Era só um risquinho de arco-íris.
Eu até compartilhei lá no grupo do Zap com as meninas. E ao mesmo dia, no mesmo dia também, outras presenciaram o arco-íris. Então, eu também quis colocar aqui na ilustração, para lembrar dessa aliança que o Senhor fez conosco, né? Quando acabou o dilúvio. E aí, nós vamos colar essa bonequinha aqui. Procure não sair dessa parte, tá? Para não atrapalhar a gente dobrar aqui. Tá bom? Então, ela tem que estar delimitada nessa parte aqui só. Aí, aqui, deixa eu dar uma descolada só um pouquinho aqui embaixo. Eu vou fazer um bolsinho pra ficar aqui nessa parte. Então, eu vou pegar um pedaço de folha de papel chamex. Folha normal mesmo, folha branca. E vou fazer um bolsinho aqui. Vou cortar um quadradinho. Ó. Claro, a gente vai acertar. E vai dobrar, fazendo um bolsinho. Como que eu faço o bolsinho? Eu vou fazer 2 abinhas. Fiz uma aqui pra dentro. E vou fazer uma no fundo. Deixa eu ver se não ficou torto. Não, tá certinho. Aí, agora, pra ele ficar exatamente do tamanho do espaço aqui, eu vou vir na bordinha, deixa um pouquinho mais pra dentro, senão vai dificultar você dobrar no vinco. E você vai virar pra fora, também deixando um pouquinho ali do rosa aparecendo, pra não dificultar você dobrar aqui depois, no vinco, tá? Ó. E aí, você vai virar depois pro outro lado. É só você virar pra dentro. Ó, aí você já tem a marcação do tamanho do bolso, tá? Ó, ele vai caber direitinho aqui, no centro, tá vendo? Aí, vai ter um espaçozinho pra dobrar pra um lado e aqui outro espaçozinho pra dobrar pro outro, não vai atrapalhar você fazer a sanfona. Aí, a gente tira aqui os excessos, ó, que seriam os ângulos, senão fica muito papel em cima do outro. Aí, a gente tira essas pontinhas aqui, ó. Virou um bolsinho, tá? É assim que eu faço o bolsinho, ó. Super fácil. Aí, eu vou colar essa florzinha no bolsinho. E vou usar 2. Uma sobre a outra. Vou dobrar aqui, que eu acho que fica mais certo, pra não ficar mais curto, né? Pronto, vou marcar aqui direitinho o tamanho do bolso. Aí, a gente cortou, vamos colocar aqui e quero colocar outra por cima. Dessa forma, tá? Aí, a gente pode usar o outro como medida. Ó, bem aqui, corta rente, tá bom? Só pra ficar bem alto, assim, as flores. E aí, nós vamos colar aqui, na parte branquinha. Eu escolhi fazer o bolsinho com papel chamex pra não dar tanto volume, tá? Aquele mais fininho. Então, não vai dar tanto volume na hora de fechar aqui o nosso... a nossa ilustração. Ó. E aí, a gente vai recortar essa parte branca pra não ficar aparecendo, tá? Pra ficar bem o detalhe da flor. Aí, a gente tira essa parte aqui. Ó. Tá? Pra ficar o vazado ali da flor. E aqui vai continuar as abinhas do bolsinho, tá bom? E aí, nós vamos colar agora aqui nessa parte rosa. Vamos ver se eu consigo agilizar pra não demorar muito, tá? Nossa live. Se eu faço o mais rápido possível. E aqui vai ser um bolsinho, tá bom? Vou deixar secar agora o bolsinho. Aqui eu vou colocar ori. Então, meninas, isso aqui é só uma ideia pra vocês, tá bom? Vocês podem fazer como vocês quiserem a decoração. Mas a estrutura, o ideal é que seja dobrada assim, tá bom? A não ser que vocês queiram só usar essa parte aqui da faixa e não usar o restante. Aqui eu vou colocar o caminhãozinho de florzinha.
E vou colocar Jesus seja a glória. Bem aqui na rodinha do caminhão. Também quero colocar uma borboletinha aqui. Vou botar essa branquinha aqui. Uma borboletinha. Nesse bolsinho, eu vou colocar esse card. Então, no card, eu vou colar. Como se fosse um escritório, tá? Então, eu vou colar o vasinho. Eu imaginei como se fosse uma mesa. Então, eu vou colocar um vasinho de flores, uma máquina de escrever. Esse aqui vai ficar aqui embaixo. Então, eu já tenho que delimitar o espaço que ele vai ser colado, senão não vai sobrar espaço. Aí, a gente cola um pouquinho atrás. Ó, procura não deixar muito pra fora. Pra não ficar maior que o bolso, tá? Porque ele vai entrar no bolso. O relógio. Pode ficar um pouco mais pra cima. E a cartinha. Vamos imaginar que a gente escreveu uma cartinha pra Jesus. E colar a cartinha aqui. Pode botar também uma borboletinha ali, se quiser. Ó, vou centralizar aqui direitinho. Pronto. E aí, ele vai entrar no bolsinho, ó. Tá? Aí, ficou tipo um cartãozinho. Aí, se você quiser depois também furar, botar uma fitinha, fica, né, a critério de vocês, tá bom? Pegar uma borboletinha aqui, colocar aqui, acho que também fica bem legal, né? Vou botar essa borboletinha aqui. Por isso que eu botei bastante borboleta, que aí vocês podem usar quantas borboletas vocês quiserem. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Ah, aqui eu quero botar o que sobrou das florzinhas, ó. Eu quero colar aqui. Por isso que eu deixei aqui meio descolado. Então, eu vou colar duas partes. Uma aqui. Aí, a gente tira o excesso. Essa aqui eu vou botar mais pra cima. E essa aqui eu vou botar mais pra baixo, assim. Pra esconder o pezinho dela, tá? Pode até deixar as pontinhas sem colar, porque vai dar a sensação de alto relevo. Aqui poderia usar a fita banana? Poderia, mas eu não gosto muito de usar pra ficar dentro da Bíblia, senão a Bíblia fica muito gorda, depois a Bíblia não vai fechar. Então, eu gosto de usar fita banana mais na capa de cartão ou na capa de caderno, que não vai influenciar em nada na hora de fechar, né? Tá, ó. Aqui também depois a gente pode pôr uma borboleta que sobrar. Agora, nós vamos pro outro lado. Aí, eu vou usar essa dolly aqui, e aí eu vou dobrar dessa maneira, pra eu poder saber o meu limite aqui, porque nessa parte eu não vou colocar nada, eu não quero. Aí, vocês fazem como quiser, mas eu não vou fazer nada. Então, eu vou colar a dolly aqui, pra fazer um fundo e realçar, como eu sempre coloco dolly pra realçar. Realçar nossas figuras. Lembrando que aqui, ó, vai ficar dobrado. Ele vai vir pra cá, então, você não pode atrapalhar na hora de fechar, tá? Então, ela tem que estar colada, ó, dentro desse espaço, tá vendo? Essa parte que ficou sobrando, você corta. Aí, você vem aqui, tira fora. Tá? Tirou fora. Então, ó lá, ficou o espaço certinho que eu preciso pra trabalhar. Agora, eu vou colocar essa bolsinha, o cachorrinho, que eu achei muito fofo esse cachorrinho, a máquina de tirar foto e o óculos da dona da bolsa e do cachorro. Então, vamos posicionar aqui. E o cachorrinho. Isso. Nosso óculos.
Pronto. Aí eu vou colocar o cachorrinho olhando pro balãozinho. O arco-íris não tá lá no céu? Então, eu vou colocar o balãozinho. Uma nuvenzinha aqui. Outra nuvenzinha aqui. Tá? E a nossa frase, que Jesus é a palavra de Deus. Pode passar a nuvem um pouco mais pra cima aqui, assim. Pronto. Tá? Pronto, finalizou esse pedaço aqui. Nessa parte eu vou só colar essa flor, só que ela é muito grandalhona, então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu vou tirar esse matinho e esse também. E vou colocar eles, não vou jogar eles fora, eu vou colocar eles do outro lado. E vou passar eles pra cá. E pra cá, tá? Já tô terminando, gente. Então, é uma forma de você fazer o Bible Journal bem diferente. Não só pegar e colar em cima da tira, que a gente costuma fazer, né? É você dar movimento a sua arte, isso que eu acho legal. Além daquelas janelinhas que a gente faz, né? A gente também pode dar movimentos de outras maneiras. Deixa eu posicionar bem aqui. Aí, pronto. E vou pôr uma borboleta aqui. Essa. E a outra que é igual a ela, menorzinha. Aqui na bolsinha. Pronto. Então, ficou o nosso flipbook. Vou fazer assim com o bolsinho pra poder entrar, senão não entra. Aí, aquela hora entrou. Ah, dobrou um pedacinho aqui, deixa eu arrumar. Pronto. Aí, foi. Aí sobrou essas duas florzinhas, sobraram esses dois corações e algumas borboletas. Aí você pode usar na sua Bíblia, tá? E pode usar em outras coisas também, não tem problema. Agora eu vou fixar aqui. E aí ela vai ficar aqui, assim. Tá? Nossa arte vai ficar assim. E aí a gente vai abrir ela dessa forma. Tá bom? Aí você pode colar as florzinhas aqui, ó, nessa parte aqui que não tem nada. E também escrever sua oração, seu pedido, o que você, né, aprendeu com esse versículo, que tudo é para o Senhor, é pelo Senhor e para o Senhor. Né? Nada que a gente faz é sem Ele, nós não conseguimos fazer nada sem Ele, sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, porque nós somos limitados, nós somos fracos, nosso entendimento, nossa sabedoria é limitada, mas a do Senhor não. Então, que a gente reconheça, né, que tudo é pela ação do Senhor em nossas vidas. E vamos unir. Unir da forma que eu sempre ensinei pra vocês, né? Vamos passar a fita crepe aqui. Faz assim pra não ter risco de colar no lugar errado. Pra quem não viu nas outras lives, vai ter a oportunidade de aprender agora. Aí a gente une uma parte, uma bandinha pra folha e a outra pra fora. Ó. Tá? Tira os excessos. E agora é só fixar na Bíblia. Ó, centraliza bem.
com cuidado. E pronto. E tá pronta a nossa arte. Aí a gente abre o cartãozinho. E aqui o nosso cachorrinho. E aqui ainda aproveitei o que sobrou. Tá, meninas? Fiz a minha anotação e aqui fica a critério. Se vocês quiserem escrever a oração e pôr as borboletas mais pro cantinho, também pode. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E é agora que vocês entenderam como imprimir, né? Quem não imprimiu, já vai imprimir direto frente e verso. Quem já imprimiu, não sabia, não tem problema. É só vocês colarem, pelo menos essa parte aqui, a parte quadriculada atrás. Tá? Vocês recortam um pedaço do quadriculado e colam aqui. Dá pra fazer no papel chamex? Dá pra fazer também no papel chamex. Vai ficar até mais fininho na hora de dobrar, não tem problema, tá? Mas quem tiver papel 180, dá mais firmeza na hora de fazer o movimento, por ele ser mais duro, tá bom? É de 180 gramas que eu usei, gramatura 180 e papel opaline que eu usei, tá? Pode usar o papel fotográfico também, quem tiver, não tem problema. Aí, nós vamos marcar aqui o nosso versículo, que é o 36 do capítulo 11. Eu vou escolher aqui o azul. Não, vou escolher essa cor aqui, o capítulo 36. Aqui. Porque dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aí, se eu soubesse cantar, né, cantava o louvor, mas como eu sou desafinada, meu dom não é esse, eu não vou pagar mico aqui. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Depois que vocês fizerem a arte de vocês, me marca lá no Instagram, mostra lá no grupo do Zap. Eu quero ver como cada uma fez. Faça do jeito que quiser, tá? Não precisa fazer idêntico ao meu. Quem quiser fazer igual, faz. Quem quiser fazer da sua maneira em particular, faz também. Fica livre, porque é uma maneira de você expressar o seu amor pelo Senhor e também para fazer bem para sua mente, para você relaxar, para você ocupar sua mente com uma coisa boa, focar sua cabeça e seus pensamentos no Senhor, né? E é uma forma de glorificar o nome dele. Desejo a todos uma ótima semana. Domingo que vem a gente continua com mais uma live do nosso livro Plano de Batalha para a Oração. Beijão, meninas. Deus abençoe a todas, graça e paz. Tchau, tchau.